No ponto que estamos hoje em dia, combater um fenômeno como o Bolsonaro já é complicado, porque o Bolsonaro, na verdade, é um sintoma de um mal-estar muito profundo com o sistema político brasileiro. Portanto, não vai ser simples desconstruir a figura dele rapidamente. Mas eu acho que tem algumas dicas, né? Primeiro, entender exatamente o fenômeno, escutar as pessoas, porque sempre tem alguma coisa para falar. Segundo, a gente, de fato, apresentar propostas programáticas e desconstruir nesse sentido. Ele é um candidato que tem uma fraqueza, né? Uma falta de preparo técnico muito claro, muito evidente. E depois eu acho que nós temos que entrar em alguns debates nos quais ele se fortalece. Então, por exemplo, segurança pública, a esquerda tem que entrar com tudo nesse debate. O debate contra a corrupção também, nós temos também que entrar e que ressignificar a questão do combate contra a corrupção. E nós temos então que entrar em alguns assuntos que são muito caros à extrema-direita, onde ele se fortalece, e entrar também a dialogar com alguns públicos, como por exemplo o público evangélico, né? Os públicos evangélicos que também estão totalmente isolados pelo campo progressista. Bom, a primeira das coisas que o Bolsonaro disse é o seguinte: eu sou um político diferente, eu não sou um político como eles. Mas acho que é muito importante lembrar aqui que isso na verdade é uma falácia. Ele está a vida toda na política como representante político por Rio de Janeiro. A família dele toda está na política, então na verdade o que a gente tem é um clã político, portanto é sim como eles. A gente tem no Brasil diversos clãs políticos, né, no país todo, e ele está repetindo basicamente a mesma estrutura da velha política, portanto ele sim político, sempre foi. E ele tem um clã familiar político em torno a ele, né? Uma das questões as quais Bolsonaro mobiliza muito é a ideia de que eu sou ético, eu sou honesto, não sou um político envolvido em corrupção. Mas a gente já tem vários depoimentos que saíram na imprensa, várias denúncias sobre enriquecimento ilícito, aumento enorme de patrimônio da família dele, né? A gente teve escândalo que saiu publicado na Folha, nós temos também notícias no Globo, então a grande imprensa apurando justamente esse tipo de enriquecimento ilícito, né? Eu acho que essa é uma questão que nós temos que desconstruir também, né? O fato de que ele será tão honesto como ele parece? Uma outra questão também que aparece muito no discurso dele a questão da segurança pública. Então, segundo ele, a segurança pública é resolvida com uma fórmula mágica simples, que é o bandido bom e bandido morto. Portanto, basicamente é o seguinte: nós temos que matar ainda mais. O Brasil é um país que mata 60 mil pessoas por ano, mata-se pouco, segundo ele, nós temos que matar mais, e nós temos que encarcerar mais ainda. Nós temos mais de 700 mil presos nas cadeias brasileiras, mas aparentemente pouco, temos que botar mais gente nas cadeias, né? E isso é uma coisa extremamente problemática, porque a gente já sabe que mais encarceramento e mais letalidade policial não resolve nada. Nós temos países como os Estados Unidos, campeão de encarceramento em massa, que está começando o processo contrário, está desencarcerando, porque já se viu que esse encarceramento em massa, o que ele provoca? Provoca o fortalecimento das facções, então a gente tem as facções lutando entre elas dentro dos presídios, um problema que sai para fora dos presídios, PCC, Comando Vermelho, etc., provocando um problema muito maior ainda, né? O que você basicamente faz é fortalecer esse crime organizado. E depois é importante porque eu também entrevistei pessoas de periferia, né, que falam muito isso: bandido bom e bandido morto, diminuição da idade penal, aumento das penas. Eu sempre penso, essa população periférica vai ser a primeira vítima, né, dessas políticas do Bolsonaro. São esses filhos dessa população periférica que têm essa maior chance de morrer à mãos da polícia, de serem encarcerados. Então a gente tem que pensar que para um problema tão complexo como a segurança pública, qualquer tipo de solução fácil é uma mentira. Uma das pautas que Bolsonaro propõe é a ideia de liberalizar o armamento para o cidadão de bem. Claro, obviamente, né? É um termo que é muito complexo, porque cidadão de bem quem que é? Aquele que é branco, classe média, religioso, e o resto de nós não somos cidadãos de bem. Então ele propõe armar a população de bem. Mas veja bem, a gente sabe, nós temos muitos dados estatísticos sobre isso, que quanto mais armas em circulação numa população, muito mais o risco de ter uma violência cotidiana muito maior. Por exemplo, nós temos já dados que falam abertamente sobre isso, que um cidadão armado, quando ele reage a um assalto, ele tem muita mais chance de morrer nesse assalto do que um cidadão que não esteja armado, porque ele não tem o preparo específico muitas vezes para reagir a isso, ele pega de surpresa. Então, nós sabemos que armar a população, e isso é muito claro, nós temos dados científicos, estadísticas, pesquisa, que armar a população significa aumento de violência. Isso, nós temos inúmeros argumentos sobre isso. Mais armamento significa mais mortes e mais violência.
uma das coisas que o Bolsonaro sempre coloca, e o vice, né, o general Mourão também, essa exaltação do período da ditadura, desse militarismo, etc. Né? Mas veja bem, eles sempre dizem, durante a época da ditadura não tinha corrupção, por exemplo. Mentira, a gente já sabe que tinha muitas grandes empresas envolvidas em escândalos de corrupção, governo envolvido em escândalos de corrupção, até multinacionais envolvidas. Né? Nós já tínhamos muitos dados sobre isso, que afirmam-se que o período ditatorial foi altamente corrupto. Por outro lado, eles também dizem, bom, mas durante a ditadura tinha muita mais segurança. Claro, uma segurança baseada no encarceramento, no assassinato, na tortura, no silenciamento. Veja bem, a gente teve, por exemplo, aquele momento da greve dos caminhoneiros, que muitos deles pediam, né, intervenção militar, pediam para o Bolsonaro. Olhem que paradoxo, numa ditadura, num regime militarizado, a gente não poderia sair às ruas a pedir esse tipo de proposta, porque nós estaríamos todos silenciados e a nossa liberdade cerceada. Então, tem várias farsas, né, sobre a ditadura, esse tipo de ordem, manutenção da ordem, a segurança, um regime ético, que nós sabemos, e a história nos traz, que são absolutamente falsas. Bem, então uma das coisas que o Bolsonaro sempre disse é que ele vai tirar o país da crise econômica, né? Mas por outro lado, nos debates, nas entrevistas, sempre fica muito claro a falta de preparo imensa dele em questões econômicas. E aí ele sempre diz, bom, mas se eu tenho uma equipe, eu vou delegar no Paulo Guedes, mas como que a gente iria confiar num presidente que não tem esse preparo técnico para lidar com questões econômicas, ainda mais no momento de crise econômica, né? Isso aí é um absurdo, né? Um presidente que não tem um mínimo preparo em questões básicas da economia, não tem a capacidade para liderar um país em tempos de crise econômica e nem muito menos para tirar um país da crise. Uma questão também importante também para falar aqui é que o Bolsonaro ele tem uma equipe econômica por trás, liderada por Paulo Guedes, que é uma equipe econômica que propõe medidas ultraliberais, neoliberais, né? Então veja bem também o paradoxo, a população brasileira ela é abertamente contra esse tipo de medidas neoliberais, como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a PEC 241, que impõe aí o teto de gastos para a saúde, para a educação, gastos públicos. Então, ao mesmo tempo que a população brasileira é majoritariamente contra esse tipo de medidas do Estado mínimo, grandes privatizações, etc., ele por trás, porque não fala abertamente da economia, é uma coisa que no programa dele está escondida, né, não é abertamente publicizado, vai impor medidas neoliberais de corte de gastos, né, de reformas que são altamente impopulares para a população. A única resposta que o Bolsonaro tem sobre o machismo, o patriarcado é a castração química, basicamente isso resolve tudo, né? Então ele diz que, por exemplo, a CLT tem que ser cumprida e cumprindo a CLT, os problemas de inserção no mercado de trabalho das mulheres acabariam. A gente sabe que não, isso é mentira, né? Todas nós mulheres sofremos na nossa pele essa diferenciação que o patriarcado faz conosco, né? Todas nós sofremos a violência, como ela se manifesta no cotidiano do dia a dia, e todas nós sabemos também que uma punição como a castração química não acaba com a cultura do estupro, porque isso é uma cultura, é uma forma de sociabilidade, é uma forma de entender a mulher como um objeto, como alguém diminuído, como alguém inferior. Então, castração química, evidentemente que não acaba com isso, porque essa violência contra a mulher é uma forma de cultura, é uma forma de sociabilidade que acaba por meio de outro tipo de medidas, como questões culturais, educação, e não simplesmente com esse tipo de punição. Uma coisa muito forte nos eleitores da extrema-direita, do Bolsonaro aqui no Brasil, é justamente essa aparente defesa dos valores da família tradicional, cristã, a questão da ordem, das hierarquias sociais, da autoridade, disciplina, etc. Né? E isso é interessante, porque ao mesmo tempo, é um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que as pessoas defendem os valores da família, a tradição, que isso é perfeitamente compreensível, eles têm direito de fazer isso, mas o problema é que, ao mesmo tempo que defendem isso, são pessoas que lutam frontalmente contra outros tipos de família, contra outros tipos de relações amorosas, sexuais, sentimentais. Então a questão é justamente isso. Por proteger a minha identidade familiar, sexual, eu estou atacando a identidade alheia, e aí é onde se constrói a intolerância. Uma outra coisa muito importante é que o Bolsonaro ele se apresenta como uma pessoa religiosa, a pessoa da moral, da ética, etc. Mas como é compatível uma mensagem religiosa com uma mensagem homofóbica, racista, como uma mensagem misógina? Ele basicamente está falando que as pessoas, por exemplo, LGBT, não têm os direitos como o direito do cidadão de bem, com uma sexualidade padrão e aceitável em termos religiosos, né? Então, por um lado, ele está pregando uma certa religião, mas por outro
outro está pregando o bandido bom é bandido morto, por outro lado está pregando uma mensagem LGBTfóbica, uma mensagem racista, sai num vídeo falando que nós temos que ametralhar petralhas. Então ele está pregando a violência ao mesmo tempo que prega uma mensagem religiosa cristã, que é uma mensagem do amor e da tolerância. É absolutamente incompatível isso, né? O artigo do Henrique Vieira, que é o pastor progressista do Rio de Janeiro, traz justamente esse assunto de a importância do público evangélico e como você vê uma mensagem cristã, que é uma mensagem pela tolerância, pelo amor, pela inclusão, uma mensagem democrática, como ele coloca no livro, e em contraponto, um neofundamentalismo que a gente pode lembrar aqui, por exemplo, da bancada evangélica, né, das bancadas fundamentalistas do Congresso, que é cada vez mais violento, mais retrógrado, mais reacionário e que se constrói em base a aniquilar os direitos alheios, como por exemplo, população LGBT, direitos reprodutivos das mulheres, etc. Então essa comparação entre a mensagem da Bíblia cristã e esse neofundamentalismo tão violento, religioso. Olá, eu sou Esther Solano, sou socióloga, professora da Unifesp e a organizadora do livro Ódio como Política, Reinvenção das Direitas no Brasil. A proposta do livro é justamente entender o efeito do ódio como política no Brasil, num momento onde o fascismo está ganhando proporções muito grandes politicamente, porque nós partimos da seguinte ideia: para combater o ódio, nós temos que entender o ódio e estudar o ódio primeiro. Então, a ideia é justamente isso, pensar sobre o ódio como uma forma de luta contra ele.